Primeiro ponto, por que vigilância ativa? É uma coisa muito interessante a gente fazer a diferença entre vigilância ativa, Active Surveillance, e Watchful Wait. A vigilância ativa é naqueles casos que a gente tem uma proposta curativa para o doente. Tá? Então, aquele doente que ainda tem sim uma proposta curativa, tem mais de 10 anos de expectativa de vida, tem que ter todo um follow-up bem demarcado. E o objetivo principal da vigilância ativa é diminuir o supertratamento e complicações, porém sem comprometimento da sobrevida. O Watchful Wait é aquele paciente que talvez tenha menos de 10 anos de expectativa de vida e que a gente vai acompanhar para diminuir os problemas das metástases, não do tratamento local. Por que isso? Por que a vigilância ativa? A série do John Hopkins, que acompanhou durante 15 anos pacientes de muito baixo risco, viu uma mortalidade de câncer específica de 0,15% em 15 anos. Tá certo? 200 vezes menor do que a mortalidade geral. Então, o que a gente vai ter com isso aí? Mesmo naqueles de baixo risco, tá certo? Não é mais muito baixo risco, acompanhados no Canadá, na instituição de Sunnybrook, em 10 anos uma sobrevida a câncer específico de 98%. Então, será que a gente precisa mesmo tratar os pacientes de baixo e muito baixo risco? Tratar com prostatectomia radical ou radioterapia, fazer o tratamento local. Então a gente pode fazer uma vigilância ativa. Agora, para fazer uma vigilância ativa, eu preciso ter um bom algoritmo para diagnosticar quem é aquele meu câncer de risco favorável, aquele câncer indolente. Confirmar a natureza indolente desse tumor e afastar que não possa ter um tumor coexistente na próstata de alto risco. Preciso identificar a progressão ao longo do tempo desse tumor. E há intervenções para diminuir esse risco de progressão? O que a gente pode fazer? Então, são esses 4 pilares que a gente tem que pensar um pouquinho. O Gleason 3+3, tá certo? Ele é câncer. Por que você coloca isso? Aqueles tumores que tiveram nota 3 de Gleason, eles não vão ter a expressão de muitos genes que são alterados naqueles Gleasons de padrão 4 e 5, que são tumores bem mais agressivos. Então, ele não tem muitas dessas alterações genéticas relacionadas ao câncer. Tá? E até mesmo se fala que esses pacientes Gleason 3 puro, eles nem dão metástases. Tá? Seria uma metástase bem anedótica. Ah, mas eu já vi muito Gleason 6 da metástase. Com a revisão do padrão de Gleason, tá? Que mudou até mesmo para ISUP em 2015, teve muito padrão que era considerado uma nota 3 de Gleason, que agora foi considerado uma nota 4. Então, os Gleasons 3 hoje, puros, eles são uns tumores bem mais tranquilos do que eram aquele tumor mais misturado, aquele padrão 3 mais misturado de anos atrás. Então, o que a gente tem de posição oficial e guideline? O guideline da AUA de 2017, apresentado lá em Boston, ele fala que para os pacientes de muito baixo risco, o Active Surveillance ele deve ser recomendado com grau de recomendação A. Os pacientes de baixo risco, eles têm já o Active Surveillance como a preferência, mas não obrigatoriamente como sendo exatamente a melhor opção terapêutica. A posição já da Associação Europeia, que saiu agora no meio de 2018, eles fizeram a revisão de vários trabalhos e eles colocam uma coisa bem interessante. Os pacientes que foram diagnosticados com vários cores positivos na biópsia, mas cores tomados a partir da lesão index, podem ainda ter bons resultados de Active Surveillance. Ou seja, é aquele paciente que não tem só 2 cores positivos, que seria para dar esse diagnóstico de muito baixo risco. Hoje, com a biópsia guiada por ressonância, muitas vezes são tirados mais do que 12 fragmentos. E os fragmentos são melhores guiados, então você vai ter mais tiro acertando o tumor. E isso aí não faz com que ele seja um mau candidato à vigilância ativa. Então, pacientes de baixo risco, eles são os bons candidatos à vigilância ativa. Qual o papel do patologista? Então, se a gente está falando isso, patologista precisa ser um bom patologista, precisa me dar o score de Gleason, extensão do tumor, subtipo histológico, tá? Só mesmo o adenocarcinoma usual da próstata, esse que a gente tem o maior conhecimento dele, esse que a gente vai poder seguir. Outros padrões, tá certo?
de tumores da próstata não são bons candidatos a Active Surveillance. Paciente com invasão perineural ou com invasão de gordura periprostática também geralmente não são bons candidatos. Há outras coisas que é interessante sim o patologista colocar, como a quantidade de fragmento acometido por lado, a extensão de acometimento do fragmento principal. Isso tudo é interessante colocar para a gente ter uma melhor avaliação do risco desse paciente. Mas até hoje a gente não tem exatamente o que é que isso vai mudar na minha conduta. Uma outra coisa muito importante é, se receber um paciente que veio de um outro laboratório, que não é o laboratório do seu serviço, aquele laboratório que você confia, tá? Ou que pelo menos você conhece. Então, muito interessante você ter uma revisão com o patologista da sua confiança. Ressonância magnética. Esse estudo, publicado no British Journal, você teve aí que 1 em cada 5 pacientes teve um upgrade do Gleason 6 depois de uma biópsia guiada por ressonância, tá certo? Biópsia com fusão no aparelho. Foi um estudo que seguiu o protocolo PRIAS de fazer biópsia aos 3 meses, 1 ano e 4 anos. Uma outra coisa que esse estudo viu de interessante é que aqueles pacientes com PIRADS até 3 e uma densidade de PSA menor do que 0,15, eles não tiveram uma progressão na ressonância, uma progressão de grau de patologia. Então, talvez esse seja o meu candidato ideal a não fazer a biópsia de segmento. A ressonância magnética, o que a gente tem com o PROMIS e o Precision? Na hora que você não biopsia, porque a ressonância diz que foi um caso bem benigno, você está deixando de diagnosticar câncer indolente. Então, se você está deixando de diagnosticar câncer indolente, você diminuiu o diagnóstico de câncer de baixo risco usando a ressonância já pré-biópsia. Mas vamos dizer que você biopsiou e a ressonância veio negativa. Biopsiou, veio um baixo risco, a ressonância negativa. Esse paciente ele tem uma grande chance de ter uma vigilância ativa bem favorável. Se você biopsiou, veio baixo risco, você está pensando em fazer vigilância ativa, não fez ressonância antes, você talvez deva pensar em ressonância, porque como a gente falou, esses pacientes, depois que fizeram ressonância, 20% tiveram upgrade. Onde que é o mais importante se fazer ressonância? Antes da biópsia confirmatória. Exatamente porque se eu vou fazer uma biópsia confirmatória para poder confirmar que aquele tumor é indolente, então eu preciso ver se não tem nenhum outro tumor concomitante, coexistente com aquele e que eu não diagnostiquei. Porém, não se pode fazer somente a biópsia dos PIRADS 3, 4, 5. Tem que fazer a biópsia daqueles nódulos que apareceram na ressonância e a sextante. Por que isso? Porque a biópsia ela tem um valor, um falso negativo em torno de 15%. Então, cerca de 15% dos tumores clinicamente significantes não são vistos na biópsia. Outra coisa importantíssima, a ressonância não substitui biópsia ainda, tá ok? Então, naqueles casos que a gente falou no slide anterior, de ressonância negativa e uma densidade de PSA baixa, talvez, no futuro, a gente possa não rebiopsiar. A agenda de vigilância, confirmei o paciente, vou colocar em protocolo de vigilância, já fiz a revisão do laudo da patologia e eu preciso fazer a minha biópsia confirmatória. Toque retal, não precisa ser semestral, posso fazer só anual. PSA, posso fazer só semestral. Por que isso? Para tirar aquela apreensão que o paciente tem com relação ao PSA. PSA é 3 e 3 meses, o PSA sobe 0,1, o paciente já endoida o médico, aquela PSA-IT. Tá? Então pode fazer o PSA só semestral, não tem prejuízo do protocolo de vigilância. A rebiópsia ela pode ser só a cada 3, 5 anos, não precisa ser anual. A ressonância ainda não está bem estabelecida qual seria a frequência que eu iria pedir essa ressonância. E o mais importante, progressão radiológica não é trigger para intervenção, é trigger para rebiópsia. Certo, então paciente de baixo risco, aquele paciente que é Gleason 6, um PSA menor do que 10 e até T2A, esse paciente ele está no meu protocolo de vigilância.
E os pacientes de risco intermediário? Eles podem até ter bons resultados, tá certo? Principalmente aquele ZUP2, que antigamente ele era até mesmo, era um Gleason 3, tá certo? Então talvez a gente já estivesse seguindo os pacientes que a gente tem os resultados hoje, que estão em 15 anos de segmento, talvez eles não fossem esse 3 puro de 2015 para cá. Então, a gente vai ter sim, nesses pacientes de risco intermediário favorável, mesmo neles, um maior risco de progressão e de metástases. Um risco de metástase no ZUP2 de até 3,7 vezes, tá? E um risco de morte de até 4 vezes maior, risco de morte por câncer. Já no ZUP3, a gente vai ter um risco 10 vezes maior de morte do que naqueles do ZUP1. Pacientes de risco intermediário com PSA entre 10 e 20 e o Gleason 6, eles vão ter um risco de metástases semelhante àqueles com PSA menor do que 10. A gente sabe que os pacientes de risco intermediário que foram acompanhados na Suécia tiveram uma chance de mortalidade câncer específica de 5,2%, enquanto aqueles operados ou irradiados, em torno de 3,4% a 3,8%. Com relação a outras características do indivíduo, tá? A idade. O que eu tenho que dizer para aquele meu paciente de 50 anos diagnosticado com câncer de próstata, Gleason 6, de baixo ou muito baixo risco? Eu não tenho trabalhos que me embasem um segmento maior do que 20 anos. Porém, os melhores resultados são nesses pacientes mais jovens. Os pacientes, tá certo? Menores que 60 anos, eles tiveram em 3 anos e em 5 anos uma chance de não ter upgrade de Gleason maior do que naqueles pacientes de maiores que 60 anos. Então eles são bons pacientes para segmento, mas eu não posso dizer para o meu paciente que eu tenho tanta segurança assim em mais do que 20 anos, mesmo ele sendo um bom candidato. O paciente velho demais, tá? Velho demais, a primeira coisa que eu tenho que ver é com expectativa de vida. Se ele tem uma expectativa de vida maior do que 10 anos, e ele é um paciente que nas escalas de avaliação, ele é um paciente que tem uma boa qualidade de vida, tá? Ou ele é aquele paciente que está um frail mais reversível, eu vou tratar igual a jovem. Vou indicar radioterapia, vou indicar cirurgia, vou indicar vigilância ativa igual a jovem. Os pacientes negros, ele tem um risco maior de tumor de próstata, de alto risco, e um risco maior de doença mais jovem. Então eu tenho que avisar para esses meus pacientes que eles podem ter um tumor concomitante àquele de Gleason 6, um tumor de um Gleason maior. Então eu tenho que aconselhar isso. Porém, esse paciente ele não é excluído de fazer vigilância ativa. Uma outra coisa que tira os pacientes do protocolo de vigilância ativa, vai tirar em torno de 10 a 12% dos pacientes, seria o paciente não conseguir conviver com aquela ideia de que ele tem câncer e que está acompanhando o câncer. Então, é importante, primeiro, eu oferecer um suporte psicológico para esse paciente do que indicar cirurgia de cara. Com relação a biomarcadores, a maioria dos trabalhos com biomarcadores, seja PRO-PSA, PHI, PCA3, a delação do E, 4K score, esses estudos foram todos feitos na era pré-biópsia guiada por ressonância. Então, será que mesmo com a ressonância, esses biomarcadores eles vão ter tanto valor assim? A maioria das coisas que eles vão ter, principalmente o 4K, PRO-PSA e PHI, eles vão me falar sobre a chance de upgrade na biópsia confirmatória, não tanto para o segmento a longo prazo. Tá? Então, eles podem ser benéficos também no outro cenário, antes da primeira biópsia. Eu, como se fosse fazer um segundo refinamento do PSA. É aquele paciente que tem um PSA alterado, o toque está normal. Então, posso pedir esses marcadores, talvez eles tenham função para isso aí, para eu poder definir, junto com a ressonância, quem é o melhor paciente candidato, fazer essa primeira biópsia. E eles podem também me dar uma ideia do risco de reclassificação na biópsia confirmatória, mas ainda não seja aquele negócio custo-efetivo. Outra parte são os testes genômicos, como o Oncotype, Polaris, Decipher. O que a gente tem com eles? Lembra que os pacientes Gleason 3 puro, eles não vão ter tanta alteração genética. Então, para esses pacientes, eu pedir esses testes genômicos, a chance desse teste genômico não mudar em nada a minha vigilância ativa é muito alta. Ele vai ser muito melhor para aqueles pacientes já de risco intermediário, o ISUP2 ou o ISUP1 de alto volume, ou naqueles mesmos Gleason 6, mas que a ressonância está mostrando um padrão de restrição muito grande.
Então eu estou na dúvida, será que aquilo ali não é um Gleason 6 mais feio? Ou até mesmo já um SUP 2 ou 3. Com relação à quimio e prevenção secundária, isso é uma coisa bem interessante. Trabalhos mostrando na prevenção primária, o PCPT e o REDUCE. O PCPT foi até atualizado agora na EUA de 2018, mostrando aí uma diminuição da incidência de câncer de próstata de 23% a 25%. Eles tinham mostrado inicialmente um aumento do tumor de alto risco, que o Ian Thompson e outros pesquisadores até falaram, será que ele não achou mais tumor de alto risco? Porque eu diminuí a próstata, diminuí os de baixo risco, e aí eu consegui achar mais os de alto risco. Então, ele facilitaria o achado na biópsia. O que é que a gente tem de hipótese para quimioprevenção secundária, aquele paciente em vigilância ativa? Bem, eu poderia diminuir a progressão do câncer de próstata por diminuir de hidrotestosterona. Estudos de Finelli e estudos de Ross mostraram um risco de redução na progressão em torno de 45% a 46%. Só que foram estudos que uns usavam finasterida, outros dutasterida, não foram estudos muito bem controlados. Fleshner publicou no Lancet em 2012 o estudo REDEEM, um estudo muito parecido com o REDUCE, um estudo com a dutasterida, um estudo randomizado, duplo cego, placebo controlado, fez biópsia, com a biópsia de entrada, a biópsia com 1 ano e meio, biópsia com 3 anos, diferente lá do REDUCE, que fez com 0, 2 e 4 anos. E o que viu em 3 anos somente, pacientes vivos de dutasterida, tá? Então eu tive uma chance de atrasar a progressão, uma diminuição de risco em torno de 38%, tá? E uma redução de risco relativa em torno de 22% em 3 anos. Talvez em mais anos essa redução do risco seja até maior. Ainda assim, não está se usando tanto a dutasterida para redução, para quimioprevenção secundária. Mas, no mínimo, para aqueles pacientes com próstatas grandes em vigilância, talvez seja interessante a gente usar o inibidor de 5-alfa-redutase e até a quem advoga que a dutasterida, nesse contexto, teria algum efeito superior à finasterida por inibir as duas enzimas. Há trabalhos em andamento, tanto com metformina como com enzalutamida, para pacientes em active surveillance para quimioprevenção secundária. Esse a gente ainda não tem. São cenas dos próximos capítulos. Critério para saída de vigilância. O PRIAS, que talvez seja o maior estudo prospectivo, o que ele colocava? Os pacientes que tinham PSA double time menor do que 3 anos, ou que tinham mais de 2 fragmentos na biópsia, ou paciente com Gleason 7 ou T3C, esses pacientes eles iriam sair do protocolo de vigilância e iriam ser operados ou irradiados. O que foi visto nos operados? Que aqueles pacientes que foram indicados cirurgia somente por conta do PSA double time menor do que 3 anos, tá? Esses pacientes não tinham a diferença, tinham muitos deles com ainda câncer de próstata de baixo risco. Então, o PSA double time menor do que 3 anos e 2 fragmentos positivos na biópsia não é critério para poder indicar cirurgia. São pacientes que devem sim fazer uma ressonância e fazer uma biópsia guiada por ressonância. Se vier aí sim um Gleason 7, uma progressão grande, um SUP1, mas de muito extenso, esses pacientes aí sim seriam indicados tratamento radical. Naqueles com Gleason 7 ou clinicamente T3, nesses vale a pena operar. Lembrando mais uma vez, ressonância sinaliza a biópsia. Não. Juntou todo mundo, todos esses protocolos debaixo de um só teto, tá? O Movember, que é o mês do Novembro Azul, fez esse GAP3 consórcio e juntou 21 centros de 12 países. O que foi visto? Qual a minha chance de, em 5 anos, continuar no protocolo de vigilância ativa? Em torno de 56%. Só que veja bem, tem aí 2, 3% dos pacientes que saem do protocolo de vigilância ativa para o protocolo de watchful waiting, tá? De progressão, você tem aí 28% de risco em 5 e 38% de risco em 10 anos. Tem pacientes que vão para o tratamento ativo, mas sem progressão. Tá? Exatamente aquilo que a gente falou da questão psicológica e tudo mais. Em resumo, o que a gente tem? Quem é o meu paciente para vigilância ativa? Todos os homens com câncer de próstata de baixo risco, não só muito baixo. Óbvio, muito baixo, ele vai ter um menor risco de progressão. O patologista ele vai ter que me dizer a quantidade de fragmentos positivos por lado e o grau de comprometimento ou em extensão ou em percentual.
A ressonância tanto pode vir na biópsia inicial, se não veio antes seria interessante, na biópsia confirmatória, no follow-up ainda está um pouco questionável. O esquema de vigilância, toque a cada ano, PSA semestral, biópsia a cada 3 a 5 anos. Para aqueles pacientes SUP2 de baixo volume, você tem sim um risco maior de progressão e metástases, mas você pode oferecer para o paciente colocando isso. Para os pacientes com menos de 55 anos, com grande expectativa de vida, eu tenho que dizer para ele que eu não tenho dado suficiente, mas que ele tem sim uma excelente chance de permanecer no protocolo de vigilância. Com relação aos negros de baixo risco, não tem nenhuma mudança. Eu posso indicar, mas eu tenho que dizer para ele que ele tem chance de ter um tumor de alto risco concomitante. Os biomarcadores não são rotineiramente recomendados. Eu ainda preciso de mais testes para dizer. Aqueles testes genéticos, quando eu estou pensando nesse protocolo expandido, o SUP2 ou o grau intermediário, talvez valha a pena. O paciente que está muito estressado ou com aquela ideia de ter câncer e não está tratando, talvez seja ideal mandar esse paciente para atendimento psicológico antes de pensar em cirurgia. Pessoal, era isso. Espero que vocês tenham gostado. Estendi um pouquinho mais que os 20 minutos. Um abraço e tudo de bom para vocês.